Bom, pessoal, continuando a nossa revisão dos métodos de ajustamento, hoje nós vamos relembrar um pouquinho do método dos correlatos. Na última videoaula a gente viu o método, né, o método paramétrico, e hoje nós vamos ver um pouco sobre o método dos correlatos. Bom, o método dos correlatos, ele, diferentemente do método paramétrico, a função matemática, ela do modelo matemático, deve envolver apenas observações. Então, lá no método paramétrico, nós tínhamos que LA é igual a f de XA, ou seja, as observações ajustadas eram função dos parâmetros ajustados. Aqui nós temos apenas observações envolvidas no modelo matemático. Então, uma função ligando observações vai ter que atender essa condição de ser igual a zero. LA vai ser o vetor das observações ajustadas, de dimensão n por 1, ou seja, ele vai ter n linhas, igual ao número de observações, e uma coluna, porque ele é um vetor coluna. E a função que liga essas observações vai ser uma função linear ou não linear. Linear, eu tenho uma solução direta. Não linear, eu preciso fazer uma linearização dessa função em série de Taylor em um ponto aproximado, né? Um ponto com valores aproximados. Então, necessitaria aí um processo de iterações. O modelo, a forma matricial desse sistema de equações é dada do tipo BV mais W igual a zero, onde B é a matriz dos coeficientes, ou das derivadas parciais, nós vamos relembrá-la um pouco mais adiante. V é o vetor dos resíduos e W é o vetor do erro de fechamento para esse sistema. Bom, então, aqui novamente nós temos um fluxograma para poder exemplificar as etapas aí do método dos correlatos. Então, nós inicialmente temos lá N observações e U parâmetros. O número de equações aqui não é igual ao número de observações, como é no paramétrico. Aqui o número de equações ele é dado pela redundância, pelo grau de redundância que eu tenho no sistema. Então, voltando aqui, se eu tenho N observações e U parâmetros, o número de equações de condição vai ser R, que é N menos U. Bom, novamente eu tenho que fazer a pergunta, N é maior do que U? Ou seja, eu tenho mais equações, mais observações do que parâmetros? Se sim, eu vou prosseguir com o ajustamento, se não, eu não consigo fazer o ajustamento. Bom, então, se essa condição for satisfeita, eu venho para a próxima etapa, que é a montagem da matriz peso. Aí a matriz peso, da mesma forma com que ocorre lá no método paramétrico, eu vou ter um sigma a priori, um fator de variância a priori, que é definido pelo usuário, definido por quem vai fazer o cálculo, né? É um valor arbitrário, que eu posso definir como sendo igual a 1, ou como sendo um valor que contribua para que depois, quando eu multiplicar pela inversa da matriz variância e covariância das observações, eu tenho uma matriz peso um pouco mais simplificada. Então, não tem influência alguma no ajustamento a escolha desse fator de variância a priori. Então, sigma a priori vezes a inversa da matriz variância e covariância das observações. Tá? Lembrando que essa MVC ela é simétrica, ela é composta na sua diagonal principal pelas variâncias de cada observação e fora da diagonal pelas covariâncias entre uma observação e outra. Tá? Lembrando novamente, se as observações são independentes, ou seja, uma observação não tem correlação com outra, essa matriz variância e covariância ela é uma matriz diagonal.
ou seja, ela só tem a diagonal principal. Fora da diagonal eu tenho valores nulos. Uma outra observação sobre essa matriz é que ela, se as observações têm a mesma precisão, né, ela vai ser uma matriz diagonal e ao longo da sua diagonal eu vou ter valores idênticos, né? Mesma precisão. Consequentemente, a matriz peso vai ser uma matriz identidade. Então, isso nós já recapitulamos aí. Bom, o modelo funcional, nós já falamos que ele tem que ser do tipo f de LA é igual a zero. Bom, se o modelo for linear, ou seja, se eu pegar lá e eu não tiver nenhuma observação ao quadrado, ao cubo, ou qualquer potência, ou tiver uma relação trigonométrica, seno, cosseno, tangente, envolvendo observações, eu posso dizer que esse modelo é linear. Sendo linear, eu tenho uma solução em uma única etapa, né, que segue aqui nesse fluxograma do lado esquerdo, do lado direito. Se é um modelo não linear, eu já tenho que fazer então um processo iterativo. Bom, vamos lembrar aqui então do caso linear. Se eu tenho um sistema linear, o primeiro passo que eu tenho que fazer é calcular a matriz dos coeficientes das observações. Então, olha lá. Matriz dos coeficientes das observações, ela é uma matriz R por N, ou seja, ela vai ter tantas linhas quanto for os meus graus de liberdade aqui, né? E vai ter N colunas. Diferentemente da matriz A, que é a matriz dos coeficientes dos parâmetros, a matriz B é a matriz dos coeficientes das observações. Então, aqui eu tenho um exemplo de um conjunto de funções, né, de equações que determinam diferença de nível. Eu posso escrever esse sistema dessa forma, olha, com uma matriz B, matriz dos coeficientes das observações, multiplicado pelo vetor das observações, e isso tem que ser igual a zero. Então, essa é a matriz dos coeficientes. Bom, seguindo, a gente vai calcular o vetor do erro de fechamento, W, que ele vai ser função de LB. Então, como que vai ser W? W, ele vai ser um vetor R por 1, composto por R linhas e uma coluna, e esse vetor representa o erro de fechamento em função dos valores observados. Ou seja, eu vou pegar cada função e onde tiver observação, eu substituo pela devida observação do vetor LB. E aí eu tenho o vetor erro de fechamento para cada função. Tá? Bom, tendo B, tendo W, eu passo então a calcular essa matriz M. O que vai ser M? M vai ser B inversa da peso, B transposta. Calculando isso, eu passo a calcular o vetor dos correlatos, o vetor K, que vai ser menos a inversa da M vezes W. A M está aqui, nós já tínhamos calculado, né? Está aqui, o W está aqui. Calculo o vetor dos resíduos, que vai depender da peso, calculamos lá no início, a inversa da peso, a transposta da B e o vetor dos correlatos que nós acabamos de calcular. Bom, com os resíduos calculados e conhecendo o vetor das observações, a gente tem condições de calcular o vetor das observações ajustadas, que vai ser LB mais o vetor dos resíduos. Bom? E aí nós temos já então uma solução aqui, que são as observações ajustadas. Prossigo calculando o sigma a posteriori, menos a inversa do vetor dos correlatos, vezes o vetor de erro de fechamento, dividido por R. E, finalmente, calculo a matriz variância e covariância dessas observações ajustadas.
sigma posteriori, inversa da peso, menos a inversa da peso B transposta M menos 1, B, P menos 1. E aí eu finalizo, então, o meu ajustamento. Então, isso aí, quando nós temos um sistema de equações lineares. Se o sistema for não linear, aí eu já vou ter que fazer um processo um pouco mais complexo que envolve o cálculo puro processo iterativo. Então, inicialmente, a gente considera como sendo o vetor L0 o vetor das observações. Então, o vetor L0 inicial, que eu vou usar para o cálculo de quase todos esses outros elementos, no início, né, antes de eu proceder às observações, ele é o vetor LB. Então, adoto L0 como sendo LB, venho para a matriz B, que agora não é mais a matriz dos coeficientes, mas é a matriz das derivadas parciais, né, ou matriz design, né? Então ela vai ser uma matriz R por N, onde eu vou ter a derivada de cada função em relação às observações. Então, em cada linha dessa matriz B, eu tenho uma função, é referente a uma função, e cada coluna referente a uma observação. Primeira observação, segunda observação, enésima observação. Então, essa derivada eu derivo em relação às observações e onde tiver observação ainda sobrando, eu substituo por L0, tá? Que nesse primeiro momento é igual a LB, mas a cada etapa esse L0 vai sendo atualizado, né? Então, a cada etapa eu vou ter uma matriz B diferente, um vetor W diferente, assim por diante. O vetor W, ele vai ser função de L0. Então, eu vou pegar cada função do modelo matemático e onde tiver observação lá, eu vou substituir por L0. Tá? Calculo a M, matriz M, ó, B, P menos 1, B transposto. Calculo o vetor dos correlatos, menos M menos 1, W. Calculo o vetor dos resíduos e, finalmente, calculo um novo vetor das observações, que agora ele vai ser LB mais o vetor dos resíduos calculado para essa iteração. Bom, vou comparar se o meu vetor dos parâmetros ajustados, das observações ajustadas aqui, menos o meu vetor L0, é menor do que um limiar que eu estabeleço. O que é esse limiar? É um critério de parada para o ajustamento. Então, se eu tiver, por exemplo, 10 a menos 5, 10 a menos 10, eu estabeleço um critério de parada que é para parar as iterações, concluindo que o sistema convergiu. Então, eu pego a observação ajustada no final dessa iteração, menos a observação no início dessa iteração, comparo, vejo se esse limiar vejo se esse valor é menor do que o limiar e procedo uma análise. Se sim, se é menor que o limiar, significa que já convergiu o sistema, eu prossigo o processo de ajustamento. Se não, eu tenho que fazer novas iterações. Tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? Esse vetor dos resíduos, ele vai tender a se estabilizar. E o vetor das observações, ele tende a se estabilizar também em cada iteração. Tá? Então, na primeira iteração, o vetor dos resíduos corrige o LB. Na segunda, ele vai corrigindo o LB novamente. Quando ele deixa de corrigir, significa que o LA é igual ao LB, ou seja, chegou no final. Né? Então, o meu LA, ele tende a se estabilizar. Então, se eu pego LA, as observações ajustadas, no final de uma determinada iteração, menos essa observação que eu adotei no início daquela iteração, se elas forem iguais, né, isso aqui daria 0. Obviamente que ela vai
ter ainda um resíduo que vai sobrar, que vai ser mínimo, mas que vai existir. Então ela não vai ser zero, mas ela vai estar dentro de um limiar que eu estabeleço. Bom, então, se essa diferença for suficientemente plausível dentro do limiar que eu estabeleci, finalizo o processo de ajustamento. Se não, esse LA que eu coloquei, eu calculei no final dessa iteração, ele passa a ser o novo L0. E aí eu prossigo, volto lá, recalculo a matriz B, agora com esse novo L0, recalculo o vetor W, recalculo M, K, V, e tenho uma nova estimativa para o LA. Tá? Vou comparar se esse novo LA menos o L0, que eu adotei para essa iteração, é menor que o limiar. Se for menor, prossigo o ajustamento, se não, refaço a iteração. Tá? E assim vai até que essa condição seja satisfeita. Bom, satisfeita a condição, eu digo que esse LA, então, obtido nessa iteração, ele é o vetor das observações ajustadas final. Com ele, eu vou calcular o sigma a posteriori e, finalmente, a matriz variância e covariância dessas observações ajustadas. Então, esse seria todo o ciclo, todo o processo envolvido no método dos correlatos. Tá? O que diferencia, basicamente, é que nós trabalhamos aqui com observações e não com parâmetros. Tá? A forma de estabelecimento do modelo matemático e os processos de cálculo envolvem elementos diferentes do paramétrico. Tá? Então, é um método não tão utilizado quanto o paramétrico, mas que também tem a sua necessidade dentro do ajustamento de observações. Ok? É isso. Depois vamos ter um outro vídeo aí mostrando alguns exemplos do método dos correlatos.